Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, dia votivo a São José e um dia em que Jesus nos explica sobre que efeito acontece na alma humana quando ela se torna grata, quando ela está no meio dos louvores, quando ela exalta o nome de Deus, quando ela reconhece todo o bem que Deus tem feito em sua vida. Sim, porque a gratidão não é algo que a gente exerça de maneira muito cotidiana, né? Nos nossos relacionamentos a gente pede, a gente se doa, a gente executa as coisas, mas é raro o agradecimento de fato, né? É o louvor de fato. Isso é muito raro. Só que o Senhor Jesus hoje nos ensina, pela Sagrada Escritura, pelo Evangelho do dia, que existe um efeito na gratidão, no louvor, em nossa alma. E esse efeito nos transmuta, nos reconfigura, nos redireciona, né? Acontece uma metanoia, uma mudança gravíssima no coração humano. Imagine então o que seria você sem o louvor, sem a alegria, sem o contentamento, sem aquela amizade efusiva para com Deus. Você seria uma coisa. Agora, diante do louvor, do agradecimento, da ação de graças, do reconhecimento pleno de quem Deus é para você, você é outra pessoa. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê clareza para entender o que muda em nosso coração por meio do louvor e o tanto que ele é necessário. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença. E vos pedimos a graça, Senhor, de ter um coração agradecido, um coração que te louva. Nós nem queremos, Senhor Jesus, reconhecer, né, que ao fim de nossa vida tivemos uma vida de ingratidão. Nós já temos muita ingratidão em nosso coração e sabemos o peso que ela gera em nossa vida espiritual. Nós queremos saber, Senhor, como vai ser a nossa alma, a nossa vida, quando o nosso coração for totalmente transformado pelo louvor, pela ação de graças, pelo agradecimento a vós por todo o bem que tem gerado em nosso coração. Ensina-nos, Senhor Jesus, vos pedimos, a ter essa virtude em nossa vida. Queremos ser transformados por ela, assim como a Virgem Maria, que em seu louvor expresso na Sagrada Escritura, só soube agradecer, dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, para esta humilde serva. Né? Essa alma que assim vê a Deus, ela consegue dizer, Senhor Jesus: eis-me aqui, faça-se em mim a tua palavra. Portanto, por intercessão dela, Senhor Jesus, vos pedimos que a nossa alma também seja transformada e se realize grandes coisas na alma daqueles que vos agradeceram. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Lucas 17, versículos de 12 a 19. E diz o seguinte: aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, glorificou a Deus em alta voz e atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, meus irmãos, a gente vê aqui que Jesus curou a todos.
todos, né? Mas a salvação se deu ao coração grato. Então, como se processou primeiramente a cura, né, dada por Jesus? Então, Jesus estava para entrar neste povoado e 10 leprosos vieram ao seu encontro. Então, com certeza, a fé já existia em seu coração, no coração desses 10 leprosos. Como se sabe, né, eles viviam ali em torno das cidades, né, não tinham convívio com familiares nem com ninguém mais, foram expulsos disso porque se acreditava, né, se percebia que a razão da lepra era, na verdade, a impureza de coração. Era uma vida pecaminosa, né? E aí afastaram por sentença, né, é, disciplinar, né, religiosa, essas pessoas do convívio com os seus. Então eles viviam em torno das cidades, né, na periferia mesmo, assim, e de maneira mendicante. Então era bem deplorável a situação destes, né? E até não se aproximavam das outras pessoas, por quê? Pois, se assim o fizessem, poderiam contaminar, né? Como se o pecado fosse assim, né? Algo contaminante, né? Não por esse contato, né? Mas, enfim, Jesus então passa pela periferia dessa cidade e aí esses 10 leprosos o veem, mas eles já tinham fé. Fé no que Jesus já realizou, na sua palavra, na sua doutrina, no seu testemunho. Mas eles pararam à distância, né? Por quê? Tinham esse conceito, né? Não, não posso me aproximar de alguém tão ilustre porque vou contaminá-lo, né? Como se tivessem em si uma maldade tão grande, uma impureza tão alastradora, né? Que pudessem contaminar, por exemplo, a inteligência e a vontade dos outros. Ou a inteligência e a vontade de Jesus, corromper seus costumes, sua vontade, né? Corromper a sua índole, seu caráter. É impossível, né? Mas enfim, é o conceito que se tinha à época da lepra, né? Então eles gritaram à distância: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. O que moveu tal atitude é a esperança. Então já tinham fé, né? Já perceberam quem Jesus é, mas agora se movem em esperança, que é essa pressa do encontro, essa certeza definitiva da mudança, né? Do novo, da realidade divina que se apresenta ali. E aí, ao vê-lo, Jesus atende, né? Mas atende mostrando um caminho para a pureza, né? Então, ide apresentar-vos aos sacerdotes, ou seja, fazei caminhada, fazei princípio, obedeçam à doutrina, voltem à fé, reconciliem-se com os deveres que vocês têm para com Deus, para com a verdade, né? Voltem a anunciar a verdade, abandonem os pecados, se convertam, né? Vivam esta caminhada, este novo caminho. E eles foram. E foi enquanto caminhavam, ou seja, enquanto praticavam piedosamente a fé, enquanto praticavam a obediência, né? Eliminando o apetite de suas vontades, enquanto caminhavam, né? Praticando uma abstinência de uma vida mundana, de uma vida periférica, mas entrando na realidade sagrada das coisas, ou seja, iam se apresentar ao sacerdote. Eles foram curados. Então assim é com a gente, meus irmãos. A gente percebe, né, a graça que existe em Jesus, a gente se atrai pela pregação e por aquilo que o Senhor manifesta, né, por si mesmo, pela palavra, pela Eucaristia, pelo testemunho de irmãos, de irmãs, de profetas, sacerdotes, de pregadores, e a gente vai ao seu encontro. Mas não precisamos nos manter à distância, porque de fato não podemos contaminar Jesus, né? Mas existe essa distância por causa do nosso pecado. E ela precisa ser rompida. Enquanto a gente caminha, né, indo aos sacramentos, ao batismo, à confissão e assim vai, a gente vai tendo essa vida reintegrada. Então eu posso entrar de volta à cidade, porque de fato não existe nada em mim que me afasta da graça, do amor de Deus. Olha o tamanho da graça que Jesus faz em nós, né?
Então estou fazendo aqui um paralelo da nossa conversão com a conversão desses 10 leprosos e com o que significa ser curado, né? Ser curado é isso, é eu ser tirado do pecado, da morte, da distância com Deus, do afastamento da graça, do afastamento do amor e reintegrado à comunhão com o Senhor. E é isso que acontece com eles, eles são então curados. Curados da vida ineficaz, periférica, mortal. Mas um deles faz algo diferente. A graça alcançou nele uma coisa diferente. Ele voltou, né, glorificando a Deus. Porque a este, mais do que, né, o efeito de uma graça, de uma cura, mais do que isso, que já é maravilhoso, já é necessário, tá bom? É necessário, não esqueçamos disso. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Surgiu nele algo particular da oração, da vida espiritual, que é muito profundo, que é um senso de alegria, de ternura por voltar a essa comunhão. Eu que estava à distância, eu tenho que ficar feliz não apenas porque o pecado saiu de mim, porque a impureza foi-se embora do meu coração, porque eu não estou mais, né, tipo, sujo, fétido, pútrido. Não é só isso. Além disso, eu estou junto de Deus. Eu estou próximo de novo. Eu estou entrando na cidade. O amor voltou ao meu coração. Eu vou ser reintegrado aos meus amados. E Deus promoveu isso. Então eu devo gratidão imensa a Ele por fazer isso por meio do seu próprio sangue, do seu próprio corpo, do seu próprio sacrifício. Então ele voltou glorificando a Deus em alta voz, assim. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Imagina isso. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ao ouvir essa palavra, não enche o teu coração também de gratidão, de louvor, de alegria? A mim, sim. Esse louvor transfigura a gente, sabe? Muda a gente. É por isso que é belíssimo ver a Virgem Maria também tomada dessa mesma gratidão. Por quê? O que Deus operou nela mudou tudo. O que Deus operou nela, né, era o impossível na concepção humana, mas que mudou tudo, que nos trouxe a redenção, que nos trouxe Cristo, Jesus. Por isso, ela exultou com muita alegria, né? Bem-aventurado, né? Louvado seja, minha alma engrandece, aquele que operou em mim maravilhas. Bendito seja o seu nome para sempre. Ou seja, a gente quer que esse Deus que nos amou, nos curou, seja conhecido por todos, amado por todos, respeitado por todos. Quando ele é transgredido por alguém, a gente sente, né, um amor zeloso para dizer assim: não, não, é Deus, não façam isso, né? É Deus, é nosso mestre, é nosso Senhor. Ele é a razão de todo bem, de toda graça, de toda alegria. O que se deve a ele é amor, né? E este era um estrangeiro, né? Então aqui Jesus também dá o recado àqueles que estavam recebendo em primazia, né, a encarnação do Verbo, o Filho de Deus, mas o estavam rejeitando, né? E aqui o samaritano, que era um estrangeiro, acolheu. E aí o que Jesus fala para ele? Levanta-te e vai. Ou seja, esse tem capacidade de levantar-se de uma condição antes muito privada e vai. Ou seja, ele faz caminhada e uma caminhada próspera. A tua fé te salvou. Ou seja, a fé dele chegou a um patamar em que gerou nele uma virtude que aproximou ele mesmo de Deus. E o que se promoveu não foi só cura, salvação. Ou seja, quando é que a gente está salvo, meus irmãos? Salvo mesmo está aquele que, depois de ter aderido à fé, nutrido esperança, ardido em caridade, ele se fundiu com Deus. Ele deixou que Deus realizasse nele todo o bem que Deus pode realizar no coração humano. Não apenas uma cura, não apenas a isenção do pecado, mas a fusão no nosso coração de todas as virtudes. A recepção em nossa alma do próprio Deus.
como aconteceu com a Virgem Maria. A Virgem Maria recebeu no próprio coração o próprio Deus. O próprio Senhor encarnou-se em seu ventre. Dá para entender isso? Dá. E ao entender isso, a gente começa a perceber a razão da gratidão e o que ela promove em nós.